Olá, tudo bem a todos? Estamos aqui retomando mais uma aula do PCI Concursos de Processo Penal e na aula de hoje nós vamos tratar das medidas cautelares diversas da prisão. Só inicialmente fazer uma correção aqui na lousa, falta um R aqui, diversas da prisão, não é isso? Medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pois bem, vejam vocês que o artigo 319 traz um rol de medidas cautelares que não havia constante do Código de Processo Penal antes do advento da Lei 12.403 de 2011. Essa lei é a lei que trouxe a nova redação do artigo 319 do Código de Processo Penal, e essa lei criou um conjunto de medidas cautelares que antes nós não tínhamos previsão no Código de Processo Penal. Lembrando que as medidas cautelares, elas são gênero da qual prisão é uma das espécies. Com a ampliação do rol de medidas cautelares, o que foi possível nós verificarmos, né? Que acabou-se aquela dicotomia que nós tínhamos no processo penal, em que ou o indivíduo ficava submetido à prisão, ou ele se submetia à liberdade provisória. Né? Então nós tínhamos essa dicotomia, ou o indivíduo ficava preso, ou era submetido a uma liberdade provisória, que também era uma medida cautelar, às vezes com pagamento de fiança ou sem pagamento de fiança. O fato é que, a partir da nova redação do artigo 319, o que nós passamos a ter foi um conjunto bem amplo, um rol de 9 medidas cautelares que são diversas da prisão. E com isso nós criamos aí a possibilidade de uma resposta cautelar mais justa, mais adequada, a depender do nível de gravidade do fato investigado e processado em juízo. Então nós temos agora o princípio da individualização das medidas cautelares. Porque, veja, o que acontece a partir de agora? As medidas cautelares vão ser concedidas, vão ser deferidas pelo juiz de acordo com a gravidade do crime, de acordo com a gravidade da infração penal que se quer ver apurada. Isso vocês vão perceber muito claramente que essas medidas cautelares, elas existem basicamente pautadas nos modelos de penas restritivas de direito e de algumas outras medidas cautelares que já constavam de legislação penal correlata, esparsa. Então, nós já vínhamos verificando uma evolução legislativa nessas medidas cautelares, antes da alteração do artigo 319, essas alterações já vinham acontecendo, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, nós tínhamos medidas cautelares como a suspensão da habilitação para a direção de veículo automotor. Nós tínhamos também na Lei Maria da Penha algumas medidas cautelares importantes, já para defender a mulher submetida à violência doméstica. Enfim, várias leis esparsas foram criando rols de medidas cautelares até se chegar a um rol genérico no Código de Processo Penal, lá no artigo 319. E essas medidas cautelares, aí é importante a gente frisar, como toda e qualquer medida cautelar, seja ela no processo civil ou no processo penal, ela pressupõe sempre uma ordem judicial fundamentada e fundamentada num suporte fático que justifique a concessão da medida. Então vejam aqui, que interessante, que nós vamos ter dois pressupostos para admitir a concessão de uma ordem judicial fundamentada para a concessão de uma medida cautelar. O fumus boni iuris e o periculum in mora. Há que se ter conjuntamente essas duas providências, esses dois requisitos para que haja uma providência cautelar proferida no curso da persecução penal. Uma particularidade importante aqui para nós no processo penal é que, quando se fala em medida cautelar, nós não temos que entrar com uma ação autônoma, como acontece no processo civil.
Aqui nós podemos ter provimentos jurisdicionais cautelares que podem ser dados pelo juiz tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal, desde que atendidos os dois requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. E quando se tratar de fumus boni iuris, o que seria isso? Fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. E a fumaça do bom direito para nós aqui no processo penal são ali os indícios de autoria e demonstração da materialidade de um crime que deve ser apurado. Sempre que houver indícios de autoria e comprovação de materialidade, nós estamos atendendo aí um dos pressupostos das medidas cautelares, inclusive da prisão também, que é justamente a evidência do direito. Aqui é a evidência do direito de punir do Estado, da própria pretensão punitiva do Estado. E então nós estamos diante aí de uma situação de evidência. Alguns dizem fumus commissi delictio, a fumaça do cometimento do crime. Né? Para adaptar a premissa em latim para o processo penal, fumus commissi delicti. Mas também nós temos que pensar muito claramente no que diz respeito ao periculum in mora, ou perigo da demora da medida, que por certo é urgente. E aqui no processo penal, o periculum in mora seria o periculum libertatis, ou o perigo da liberdade na fruição de direitos, o perigo da liberdade na fruição de direitos patrimoniais, direitos de liberdade, de ir e vir. Aqui é a liberdade em sentido lato como liberdades civis, obviamente, né? Então vejam vocês que esses requisitos são indispensáveis para que se possa aferir a possibilidade de se conceder essas medidas cautelares. Repito, elas podem ser conferidas já desde o momento do inquérito, no início da investigação. É claro que essa investigação vai ser distribuída numa vara criminal, o juiz vai acompanhar e supervisionar a legalidade dessa investigação e dos pleitos que porventura serão apresentados, mas imaginem que já numa investigação é muito possível que o juiz determine uma medida de busca e apreensão, uma medida de condução coercitiva, uma medida de prisão, uma prisão preventiva, ou uma interceptação telefônica. Então, são medidas cautelares que já são determinadas lá na fase da investigação, sem prejuízo também de se conceder essas medidas no curso da ação penal. Mas o que é importante destacar é que nós não vamos ter no processo penal um rito específico para se ingressar com uma ação cautelar, né, autônoma. O que nós temos são medidas cautelares, ordens judiciais que são proferidas no curso do inquérito, no curso da ação penal, pelo juiz, atendidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, que são próprios de toda e qualquer medida cautelar, inclusive no processo penal, essa lógica também se reproduz, se reaplica, tal como na teoria geral do processo, tá certo? Muito bem. Seguindo o nosso estudo, então, nós passamos agora a analisar as medidas cautelares, que nós podemos ter aqui as medidas cautelares reais ou patrimoniais e as medidas cautelares pessoais. Vamos distinguir cada uma delas. Muito bem. As medidas cautelares reais ou patrimoniais são aquelas que vão recair sobre os bens, sobre o próprio patrimônio, bens e patrimônio do investigado ou do acusado. E as medidas cautelares reais ou patrimoniais, elas não são novidade, não. Elas já estavam lá no Código de Processo Penal, a partir do artigo 133, 134 e seguintes. Nós já temos lá a previsão das chamadas medidas assecuratórias, nós temos o chamado sequestro dos bens de proveniência ilícita, nós temos a chamada hipoteca legal, arresto cautelar. Então, as medidas cautelares patrimoniais ou reais, elas existem para gerar a desestruturação e a desarticulação da prática do crime por um agente ou por um conjunto de pessoas ou por uma organização criminosa. Então a ideia aqui é enfraquecimento patrimonial, empobrecimento da atividade criminosa.
Então essas medidas também têm previsão na lei de lavagem de dinheiro, na lei antidrogas. São medidas que visam, de alguma forma, desapossar e enfraquecer economicamente o crime organizado, o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro. E essas medidas de natureza real, medidas cautelares, podem se caracterizar por indisponibilização dos bens, buscas e apreensões, as medidas de sequestro e arresto, como eu acabei de mencionar, e a hipoteca legal. E dentro desse rol de medidas cautelares patrimoniais, nós podemos falar também de medidas cautelares reais com finalidade probatória. São bens e objetos que são obtidos, desapossados, apreendidos para fim de produção de prova no processo penal. Então, o apossamento e a apreensão de um computador para ser objeto de perícia, ou de uma arma, ou também a possibilidade de alguma forma de obter elementos que devem ser fundamentais para esclarecimento da persecução penal, que devem ser apreendidos e analisados, em geral, vão estar inseridos dentro dessas medidas cautelares de cunho patrimonial. Então, a medida cautelar de cunho patrimonial real recai sobre coisas. Elas podem ter a finalidade de desarticular e enfraquecer o crime, como medida cautelar para encerrar a prática de delitos, para cessar a prática criminosa, ou também para, de alguma forma, ao gerar o esvaziamento patrimonial, também obter elementos de convicção e produção probatória para ser periciada, examinada. Então, apreende-se bens tanto para desapossar o indivíduo, para deixar ele empobrecido, quanto também para, de alguma forma, obter dados e informações, o que é também fundamental dentro do processo penal, tá certo? Agora, ao lado das medidas cautelares reais, nós temos as medidas cautelares pessoais. Essa sim, a grande inovação, porque lá no artigo 319, nós vamos ter um rol importante dessas medidas cautelares pessoais. E essas medidas cautelares pessoais a que me refiro aqui, elas vão estabelecer um impacto ou uma restrição em algum direito fundamental. Em algum direito fundamental. Muito bem. Vamos pensar então qual o fundamento dessas medidas cautelares pessoais. O fundamento seria, na verdade, sanções que caracterizariam penas restritivas de direito. Então nós vamos ter determinadas infrações, determinados crimes que são brandos o suficiente para não ter que se aplicar uma pena de prisão. Se ao final o indivíduo for condenado, não justifica a aplicação de uma pena de prisão. Então é óbvio que também nós não vamos admitir medidas cautelares de prisão nessa hipótese. Então pegou-se aquele rol de penas restritivas e elevou-se isso à condição de medidas cautelares. Então a proibição da pessoa de permanecer em determinados lugares ou de estar na proximidade de determinadas pessoas, proibição de se ausentar da comarca, o monitoramento eletrônico, a prisão albergue domiciliar. Então nós temos um rol extenso de medidas, o próprio recolhimento da fiança. A fiança seria uma medida cautelar de caráter patrimonial, uma das que constam no 319, que excepcionalmente teria um caráter real patrimonial, porque a fiança substitui a prisão do ponto de vista econômico, tá? Mas o fato é que, quando se trata das medidas do artigo 319, a predominância delas são medidas de caráter pessoal, recaindo sobre a restrição de um determinado direito fundamental, restringindo o direito de ir e vir desse cidadão, que fica impossibilitado de se locomover para alguma localidade, para algum espaço, ou a proibição também de se frequentar lugares, de se ausentar da comarca. Então vejam que essas medidas elas cerceiam a liberdade. Não chega-se a privar a liberdade integralmente, mas há um nível de cerceamento sem sombra de dúvida, não é? Agora, como nós sabemos aqui, as medidas cautelares elas vão refletir diretamente em algum direito fundamental, seja no patrimônio, no direito de propriedade, seja na liberdade de ir e vir. Então é fundamental que qualquer uma dessas medidas
respeite o devido processo legal. Devido processo legal, sobretudo devido processo legal substancial, ou seja, elas devem ser proporcionais, essas medidas. Elas devem ser proporcionais à gravidade dos fatos e aos fins que se quer obter. E quando se fala em um rol do 319 que afasta-se da lógica da prisão, colocando a prisão como última ratio, como última medida, como sendo a medida mais grave, portanto a última medida, se está patrocinando sim o devido processo legal substancial já no próprio plano normativo, porque já está havendo uma preocupação, já está havendo uma própria preocupação do legislador de criar um rol adaptado para que o juiz possa, então, determinar uma medida justa, adequada, que dimensione, que proporcionalize o impacto de um direito fundamental em razão da gravidade dos fatos, né? Se o delito é um delito de menor potencial ofensivo e há necessidade de uma determinada medida cautelar, não faz sentido nenhum você determinar uma prisão para um indivíduo que não tem histórico criminal, que tem bons antecedentes, que não vai voltar a delinquir, que não há nenhum indício que ele vá fazer isso. E aí é possível, então, dar uma medida cautelar pessoal mais branda, né? A possibilidade dele se afastar de uma determinada pessoa, enfim. Agora, o fato importante é que essas medidas cautelares do 319, de caráter pessoal, que são diversas da prisão, na medida em que elas são conferidas, estabelecendo uma restrição do direito fundamental, se elas forem descumpridas, o que vai acontecer? O juiz poderá converter essa medida cautelar pessoal em prisão. Então, havendo descumprimento, há a possibilidade de converter essa medida cautelar em prisão, como acontece na Lei Maria da Penha também. Na Lei Maria da Penha também acontece isso. Se o indivíduo ele não cumpre adequadamente as medidas cautelares que lhe são impostas, ele fica sujeito à conversão dessa medida cautelar em prisão, que também é uma medida cautelar, óbvio, mas que muito mais grave, muito mais drástica do que, obviamente, seria uma outra medida cautelar, tá certo? Agora, o que é importante a gente pensar no que diz respeito também às medidas cautelares, diz respeito, efetivamente, ao contraditório. Será que é possível estabelecer algum contraditório no que diz respeito à concessão dessas medidas cautelares? Ou o juiz simplesmente defere sem ouvir a parte impactada com essa medida cautelar? Então, o Código de Processo Penal estabelece, sim, a necessidade de se estabelecer um contraditório, de se poder justificar aquela circunstância, de se poder dar explicações diante daquele fato, até mesmo para tentar modificar essa medida cautelar por outra mais branda, até para tentar uma revogação dessa medida cautelar para se demonstrar que o fato que fundamentou a providência cessou, não há mais por que manter essa medida, essa interferência no âmbito de um direito deste cidadão. E isso é fundamental porque, em regra, tem que se estabelecer o contraditório, sim, e o contraditório prévio, inclusive, antes de se conceder a medida. Agora, excepcionalmente, o contraditório aplicado às medidas cautelares vai ser um contraditório diferido ou postergado. O que é um contraditório diferido ou postergado? O contraditório diferido ou postergado é aquele contraditório que é realizado depois que o ato gera o impacto na órbita de um direito fundamental. A situação de urgência, o perigo da demora é tamanho que primeiro o juiz determina a decretação da medida cautelar para depois ouvir a parte impactada para que ela possa explicar os fatos, argumentar para tentar revogação ou modificação dessa medida cautelar, dada o caráter de urgência da medida. Então, normalmente o contraditório vai ser diferido, como é, por exemplo, numa interceptação telefônica, que é uma medida cautelar que gera impacto na órbita de um direito individual do cidadão, que é o direito à intimidade. Então, primeiro, antes de tudo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? A determinação judicial, impondo essa restrição
né? No caso da interceptação telefônica, o indivíduo ele é interceptado e o caráter urgente e o efeito surpresa é indispensável para que essa medida cautelar possa ser definitivamente concedida. Portanto, é feita a decretação, o juiz decreta, colhe-se a prova, para depois, e tão somente depois da prova colhida, se explicar o diálogo, se estabelecer o contraditório daquela prova. Isso acontece também, obviamente, na hipótese de prisão. O indivíduo primeiro ele é preso por uma ordem que caracteriza o efeito surpresa, para depois ele efetivamente dar as explicações. A mesma coisa numa medida de busca e apreensão. Primeiro se decreta a busca e a apreensão para depois explicar no que consiste aqueles objetos, para se explicar a origem, se é lícito, se não é. E toda medida cautelar, portanto, admite uma medida de contracautela, vejam, que é o pleito para a revogação da cautelar. Toda medida cautelar admite uma medida de contracautela. O que seria uma medida de contracautela? Medida de contracautela é a postulação da revogação da cautelar, comprovando-se que não mais persistem as situações e os pressupostos fáticos que existiam a justificar a permanência dessa restrição de um direito fundamental. Então vamos pensar em um exemplo aqui. Nós temos a medida de busca e apreensão, que é muito usada. Então o juiz determina uma busca e apreensão de um determinado computador, por exemplo. Esse computador fica lá apreendido com a polícia, ele é periciado, e depois que todo o material dele é colhido, ele fica lá à disposição, o que o cidadão que teve a medida cautelar pode pleitear? Ele pode pleitear a restituição do bem, pode entrar com uma medida de restituição de coisa apreendida. E essa medida tem previsão expressa no Código de Processo Penal. Entra-se com a medida de restituição de coisa apreendida ao demonstrar-se que não há nenhum fundamento, nenhuma razão para manter o bem apreendido. Por quê? Primeiro, porque o bem não é ilícito por si só. Segundo, porque ele já não mais serve aos fins da persecução penal, dado o fato de que já foi integralmente periciado. E terceiro, não há dúvida quanto à propriedade do bem. Então, quando essa situação se coloca, se apresenta, não precisa-se nem ir ao judiciário. O próprio delegado que determinou a apreensão pode determinar também uma medida de contracautela, dando a devolução do bem administrativamente, sem ter que passar por ordem judicial, porque não há nenhuma lide instaurada aí a ser dirimida. Diferentemente, por exemplo, de um objeto sobre o qual paira uma dúvida sobre a licitude dele. Por exemplo, um veículo que foi usado para transporte de droga. Esse veículo ele vai ter que ser submetido, sem dúvida, além de uma perícia, a uma análise jurídica para saber se ele serviu, porventura, como instrumento ou não da prática de um delito. E se ele de fato serviu como instrumento, ele é um objeto ilícito e aí judicialmente tem que ser feito esse pleito, porque é o juiz que vai analisar se esse objeto ele é ou não instrumento de crime, ou se ele é ou não proveito ou provento de crime. E aí o juiz é que vai decidir esse caso, porque, obviamente, aí há um conflito de interesses sob o crivo do Poder Judiciário. Mas vejam que, além disso, é possível pensar que as medidas cautelares, elas são revogáveis, porque basta a demonstração da cessação dos motivos para a sua decretação. Pode haver também a necessidade de se ir até o judiciário quando essa medida cautelar é decretada e paira a dúvida sobre a propriedade desse bem, a saber quem é dono efetivamente, quem detém o direito de propriedade sobre o bem, e aí o juiz, ao dirimir a medida de contracautela, vai ter que saber dizer, obviamente, para quem ele vai devolver esse bem, para verificar quem que é o real titular lícito desse bem, declarar a legalidade da posse, da propriedade desse bem, como medida de contracautela. Portanto, há uma série de situações em que nós vamos depender de uma medida de contracautela. Por exemplo, a prisão quando ela é decretada, prisão preventiva ou uma prisão temporária. É uma medida cautelar. O juiz mantendo essa prisão, o que o advogado de defesa deve fazer em favor daquele que está preso? Impetrar um habeas corpus para tentar no tribunal reverter
a ilegalidade, eventual ilegalidade ou desnecessidade dessa prisão, demonstrando um suporte fático suficiente para isso, de modo que fique evidenciada a desnecessidade. Aí, na medida em que o tribunal acolha e determine a expedição de um alvará de soltura, o próprio alvará de soltura será a medida de contracautela para elidir a prisão que foi decretada durante aquele período. Isso é fundamental nós verificarmos, por quê? Porque a medida de contracautela acaba sendo produto do contraditório. É fundamental que se dê oportunidade às partes para discutir a legalidade, a proporcionalidade, a adequação dessa medida cautelar. A medida cautelar deve ser analisada sob esse prisma. Por quê? Porque é um ato de Estado, um ato de força, que vai gerar uma ingerência num direito fundamental e, inevitavelmente, um impacto muito dramático na órbita de direitos daquele que está sendo investigado. Não é isso? Então, é fundamental a gente pensar também que as medidas cautelares existem para restringir direitos, não só para obstruir a prática criminosa, mas as medidas cautelares existem também para, de alguma forma, permitir ou promover ou possibilitar a obtenção de dados e informações na investigação. Eu costumo dizer, e quero relembrar isso com vocês, que não existe investigação criminal sem impacto na órbita de um direito fundamental. E quando se trata de investigação efetivamente, uma série de medidas cautelares vão ser decretadas durante a investigação para gerar um aumento, uma obtenção no arcabouço probatório que é buscado durante a investigação. A investigação ela é inquisitorial, nós sabemos que não há contraditório na fase investigatória, mas há contraditório sim no que tange a medida cautelar, mesmo que essa medida cautelar venha a ser deferida na fase do inquérito policial, na fase investigatória. Por quê? Porque a medida cautelar é baseada numa atividade cognitiva, com um alto nível de ingerência na órbita de direitos fundamentais desse indivíduo que está sendo investigado. Portanto, é fundamental que se respeite aqui as garantias processuais que a Constituição prevê para legitimar, de alguma maneira, proporcionalizar, tornar razoável a concessão dessas medidas cautelares adaptadas e adequadas à gravidade daquelas circunstâncias e daquelas situações. Lembrando sempre que a medida cautelar também pode caracterizar uma antecipação de tutela condenatória no caso de prisão. Imaginem vocês que uma prisão preventiva já foi decretada e ela vem sendo executada e o indivíduo é condenado em primeira instância, condenado em segunda instância enquanto preso e durante todo esse período que ele ficou preso, esse período vai equivaler à pena cumprida, porque tem o mesmo efeito da tutela penal condenatória se fosse concedida ao final por ocasião da condenação. Portanto, é indiscutível, é pacífica a ideia de sincretismo no processo penal. Por quê? Porque é possível, na fase de conhecimento, ou na fase investigatória, se determinar medidas cautelares com força executória e que vão equivaler mesmo à própria pretensão punitiva que será concedida ao final. Agora, é fundamental que se analise os pressupostos evidentes da medida cautelar para que a medida cautelar não se desvirtue como sendo um mecanismo de imputação, ou melhor dizendo, de imposição de uma punição antecipada, que estaria efetivamente prejudicando um direito fundamental do cidadão, tá certo? Mas com relação ao tema, gente, eu volto a dizer, leiam o artigo 319, lá no artigo 319 vocês vão encontrar o rol de medidas cautelares que estão lá descritas, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso e frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado permanecer distante, proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja necessária e conveniente, recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, e internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, se for inimputável. Também as hipóteses de fiança e a hipótese de monitoração eletrônica. Então vejam,
São várias as hipóteses que nós temos ali no 319, são 9 situações. Eu sugiro a leitura e o conhecimento expresso do texto de lei no que tange ao artigo 319, que foi uma grande inovação que veio ao nosso Código de Processo Penal. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a participação e a presença de todos nas aulas de processo penal da PCI Concursos. Boa sorte nos estudos e sucesso. Muito obrigado. Até a próxima.